Bom dia, sétimo ano! Vamos continuar falando sobre triângulo, certo? Na aula passada, eu falei sobre ângulos internos e ângulos externos. Para quem não assistiu, a soma do ângulo interno com o seu ângulo externo, que compartilham o mesmo lado, tá vendo? Então, se eu tenho um ângulo interno e um ângulo externo e eles compartilham o mesmo lado, essa meia volta forma um ângulo de 180 graus. Então, a soma desse ângulo interno com esse ângulo externo vai medir quanto? 180. Então, se um lado mede 60, quanto é que mede o outro? É só fazer 180, que seria a soma dos dois juntos, menos o que eu tenho, que nesse caso é o ângulo externo. Encontro o ângulo interno, encontro o valor de 120, que é o que está faltando. Então, basicamente, eu falei sobre isso, tá? Mandei vocês fazerem a atividade. E agora eu vou continuar o conteúdo falando sobre triângulo, tá? Então, eu tenho aqui um triângulo, é um polígono formado por 3 lados, tá? Eu tenho aqui o lado AC, AB e BC. Tem os ângulos internos A, C e B. Tem os ângulos externos, ó, A, C e B. Tem os vértices A, C e B. Eu já falei aqui de todos os aspectos. Então, o triângulo, ele tem, ó, vértices, lados, ângulos externos e ângulos internos, ok? Então, aqui, ó, ângulo externo, ângulo interno e o resto também. Classificação dos triângulos. Os triângulos podem ser classificados quanto aos lados ou quanto aos ângulos. Quanto aos lados, você vai ver a medida dos lados, tá bom? Então, digamos aqui que seja 4 centímetros, tá, gente? Cada unidade de medida aqui, nesse aqui, quanto aos lados, eu tenho centímetros. Eu não coloquei para não ficar muita informação. Então, o triângulo equilátero é que possui os 3 lados com a mesma medida. O triângulo isósceles possui 2 lados com a medida igual e um lado com a medida diferente. Tá vendo aqui os três lados medem 4 centímetros, aqui 2 lados medem 4 centímetros, 3 centímetros. Triângulo escaleno, 3 lados com medidas diferentes, um mede 4, 6 e 7. Então, essa é a classificação do triângulo quanto aos seus lados. Agora, vamos classificá-los quanto aos seus ângulos, tá? Quanto aos ângulos, eu vou olhar para o ângulo, tá? Não mais para o lado. Então, o triângulo retângulo é aquele que tem um ângulo reto. O triângulo obtusângulo é que possui um ângulo obtuso. Ó, o que é um ângulo obtuso, Pro? É um ângulo maior do que 90 graus. Botei esse lembrete aqui. O triângulo acutângulo é que possui os 3 ângulos internos menores do que 90 graus, ou seja, os 3 ângulos internos são agudos. Agudo menor que 90 graus. Então, eu vou cobrar a classificação quanto aos lados e quanto aos ângulos, tá ok? Relação entre os lados de um triângulo. Pessoal, isso aqui é muito fácil. Eu tenho um triângulo, percebam que mesmo que não viesse com a medida, é nítido perceber que esse lado é maior, esse é um pouquinho menor e esse é bem menor, tá? Então, são 3 lados diferentes. Aí, eu coloquei uma suposição aqui, que esse mede 10 centímetros, esse 6 e esse 5. O que a relação entre lados e ângulos diz? Que o ângulo maior aqui mede 60 graus, aqui esse ângulo mede 30 e esse ângulo mede 90. Então, eu tenho um ângulo medindo 60, outro 30 e outro 90. Que é o maior ângulo aqui? O ângulo de 90, não é isso? Então, o ângulo maior, a relação diz que o ângulo maior, ele sempre vai ser oposto ao maior lado. O que é ser oposto, Pro? Ele está em lados diferentes. Esse ângulo aqui já não é oposto a esse lado, tá vendo? Porque eles estão compartilhando aqui o mesmo lado. Então, vai ser o quê? O maior ângulo será oposto ao maior lado. O menor ângulo, que é 30, aqui nesse caso do triângulo, vai ser oposto também ao menor lado. Perceba que o menor ângulo é o 30 e o menor lado é o 5. Tá ok? Então, a relação diz: o maior ângulo é oposto ao maior lado. O menor ângulo é oposto ao menor lado. Olha outro exemplo. Eu tenho um ângulo aqui, 44 graus, 80, 56. Um lado medindo 6, outro 5 e outro 4. Ok? Então, vou atrás do maior ângulo, que é aqui 80.
O maior ângulo, gente, sempre vai ser oposto ao maior lado, que é 6. Quem é o menor ângulo pro 44? Ele vai ser sempre oposto ao menor lado, que é quem? 4. Ó. O pro não poderia ser 5, não. O lado 5 aqui tá do lado também do ângulo 44. Está oposto é estar em lados opostos. Então, aqui eu tenho um lado, aqui eu tenho outro lado. Então, o ângulo 44, o menor ângulo, sempre vai ser oposto, ou seja, estão em lados diferentes, ao menor lado. Ok? Eu coloquei essa definição, vou dar um tempinho aqui para vocês copiarem, ó. O maior ângulo opõe-se ao lado de maior comprimento. O menor ângulo opõe-se ao lado de menor comprimento. Tá bom? Copiem aí. Eu dei um exemplo aqui, ó. Eu dou o triângulo ABC. ABC. Então, aqui, ó, o triângulo ABC. A medida de A mede 80. A medida de B é 40 e a medida de C é 80. Quando eu tenho assim, gente, o M e a letra com chapéuzinho entre parênteses, eu tô falando que o ângulo A mede 80 graus. O ângulo B mede 40. O ângulo C mede 80. Aí, eu fui lá no ângulo e coloquei 80, no C 80 e no B 40. Aí, eu quero perguntar. Se eu pergunto para vocês o seguinte, observando esse triângulo, quais são os maiores lados? Mas não tem aqui o valor. Você vai colocar aqui, ó. Aqui nesse triângulo, eu tenho o lado AB, BC e CA. Eu tenho 3 lados. Eu tô te perguntando, observando esse triângulo, qual é o maior lado? Eu falei que o maior lado é quem for oposto ao maior ângulo. Quem é o maior ângulo? 80. E quem é o maior ângulo aqui, Pro? 80 também, são dois iguais. Então, qual é o maior lado? O maior lado aqui é... Quem é o lado oposto ao ângulo A? Ou vamos lá. Quem é o ângulo oposto ao ângulo C aqui? AB. Então, eu tenho um ângulo maior AB. E quem é o outro ângulo maior? 80. Eles são iguais, são os maiores. Quem é o maior lado, pessoal? Quem é o lado oposto a 80? CB, ó. Então, eu tenho 2 maiores lados. Ô, Pro, e se aqui, por exemplo, fosse... Vamos trocar aqui. Se aqui fosse, vamos dizer, 90 graus, Pro. Se eu trocasse aqui para 90, quem seria o maior lado nesse caso? Quem é o maior ângulo? 90. Quem é o lado oposto ao ângulo 90? O lado AB. Então, se eu trocasse aqui para 90 e tivesse só um ângulo maior, quem seria o lado oposto a esse ângulo maior? AB. Então, o lado AB também seria o maior lado. Então, o maior lado é o lado oposto ao maior ângulo. E o menor lado é o lado oposto ao menor ângulo. Quem é o menor ângulo nesse caso? 40. Então, quem é oposto a 40? AC ou CA, tanto faz. Certo? Eu vou até trocar aqui para não confundir. Eu vou colocar aqui 90 e aqui eu vou colocar 50, tá? Que aí fica 3 ângulos diferentes para vocês. Então, quem é o maior lado? Quem é o maior ângulo? 90. O lado oposto a ele é AB. Vou apagar aqui. Tá? E quem é o menor ângulo? 50. Quem é o lado oposto a esse ângulo menor? CA. Então, ó, aí eu posso cobrar isso aí nas questões do livro, tá?